2% das pessoas pensam, 3% pensam que pensam e 95% preferem morrer do que pensar. Você falou sobre as 5 faculdades mentais. Qual das faculdades é a mais difícil de você dominar? Qual é a que você sente que mais vai machucar a gente se a gente não dominar? Bem, eu acho que é a razão, provavelmente. É citada por quase todos os grandes líderes. Foram unânimes de que nos tornamos o que pensamos. É o nosso fator de raciocínio que nos permite pensar. Ford diz: pensar é o trabalho mais difícil que existe, que é provavelmente a razão. Tão poucas pessoas se envolvem nele. Dr. McFarland, que já partiu há muito tempo, mas foi um grande educador em Kentucky, disse uma vez: 2% das pessoas pensam, 3% pensam que pensam e 95% preferem morrer do que pensar. Isso parece engraçado, mas é verdade. Se você parar e ouvir o que a maioria das pessoas está dizendo, será bastante óbvio que eles não estão pensando. Se você se afastar e assistir o que a maioria das pessoas está fazendo, é bastante óbvio que elas não estão pensando. Elas nunca diriam ou fariam o que estão fazendo. A maioria das pessoas hoje tem suas televisões no noticiário e elas estão absorvendo todas as coisas que estão acontecendo, que estão dominando a mídia agora. Elas se tornam um brinquedo para o que está acontecendo lá fora. É por isso que elas estão vivendo com tanto medo. Ao consumir a mídia, seja ela verdadeira, precisa ou falsa, você está sendo manipulado nesse sentido, não é? Não se trata de ser verdade ou não. É assim que você quer pensar sua vida apenas ouvindo isso? Isso não significa que você deve negar. Isso não significa que você deve dizer, bem, isso é falso. Não sei se são verdadeiras ou falsas. São apenas más notícias. Eu não quero me envolver nisso. Estou ciente de que está lá? Bem, você quase teria que estar morto para não estar ciente do que está lá. Isso não significa que você precisa gastar seu tempo pensando nisso. Eu preferiria ativar algumas das minhas faculdades criativas e fazer algo construtivo. E num tempo de crise, preocupação e medo, para muita gente, o que a gente deve pensar? Como a gente deve usar a imaginação de maneiras diferentes em vez de se concentrar nas más notícias? Acho que uma boa ideia neste momento seria passar algum tempo pensando em como vamos nos adaptar quando isso passar. Porque viveremos num mundo diferente. Não estaremos no mesmo mundo depois que tudo isso estiver explodido do que estamos agora. Vai ser bem diferente. As pessoas não vão correr para grandes eventos, onde há muitas pessoas. Elas não vão correr para restaurantes. Eu acho que elas terão muito cuidado com o que fazem, o que pensam e para onde estão indo. Eu estava ouvindo o Seneca que disse: se você é um orador público, não procure um palco por um tempo, porque você não terá um. Agora, isso também apresenta grandes oportunidades. Para nós, para minha empresa, estamos indo online a toda velocidade à frente. Felizmente, havíamos construído um estúdio há 4 ou 5 anos atrás. Você estava preparado. Estamos equipados, estamos prontos. Podemos transmitir. Tivemos um treinamento na semana passada com cerca de 300 de nossos consultores de todo o mundo. Realizamos um programa de treinamento de 3 dias. Foi muito eficaz. Online? Não tivemos que nos reunir. Fizemos isso daqui. Sim, mas você é conhecido por fazer essas poderosas oficinas transformacionais presencialmente. Para alguém quero dizer que é inspirador para mim, para alguém da sua idade, onde seria a desculpa da maioria das pessoas da sua idade para dizer, bem, eu não entendo de tecnologia, eu tenho feito isso desse modo nos negócios por muito tempo e sempre funcionou dessa maneira, eu não vou tentar me reinventar ou evoluir, girar e crescer dessa maneira. É inspirador ver alguém com o seu nível de experiência tá abraçando isso e aproveitando o máximo ao invés de resistir. E o que é que acontece quando a gente começa a resistir em nossa vida? O que é que realmente acontece? Bem, resistimos e criamos em nossa mente. É tudo o que pensamos. Veja, acho que minha idade realmente não tem nada a ver com isso, mas formei essa atitude há muito tempo. Não gostei da ideia de que quando você vive por tanto tempo, precisa rejeitar, precisa parar. Eu não gosto dessa ideia. Primeiramente, acredito que estamos aqui para fazer uma obra de Deus. A obra de Deus é a criação, expansão,
expressão mais completa, maior bondade. Se vamos fazer isso, trabalharemos nisso o tempo todo. Estamos aqui neste planeta. Nós nunca paramos. A idade não deve ter influência. Eu tive algumas pessoas me perguntando quando começamos a construir esse lugar. Você coloca alguns milhões de dólares nisso e alguém diz: quantos anos você tem? Eu acho que provavelmente tinha 83 anos quando comecei com as fundações. Ele disse: você tem 83 anos e gastará 2 milhões construindo um estúdio? E eu disse: sim, por que não? Quero dizer, gostamos de coisas que realmente não nos preocupam. Nós os deixamos nos incomodar, deixamos que eles nos controlem. A idade é uma coisa idiota para deixar controlá-lo. É nosso pensamento que controla tudo. Esse é o único ponto que todo grande deve se atentar. Nós nos tornamos o que pensamos, ou o que a pessoa está pensando. Se está pensando que ao envelhecer terá que parar, bem, então você vai parar. Ou estou pensando, bem, estou aqui há muito tempo, tenho muita experiência. Quero utilizar essa experiência para me manter enquanto estiver aqui. Quero dizer, alguém estava com isso na cabeça? Alguns anos atrás, saberia que essa coisa iria assumir o controle? Se não aprendermos a usá-la, estamos ferrados. Eu estava fazendo seminários no meu iPad, porque posso executá-lo diretamente num monitor e sair pelo universo. E em que a gente deve pensar mais agora na sua mente? O que Acho que é mais deveríamos importante? pensar em nosso futuro. Acho que deveríamos estar pensando na grandiosidade, como a School of Greatness. Acho que devemos pensar na grandeza que foi trancada dentro de nós e trazê-la para a superfície. Todo mundo tem profundos reservatórios de talento e habilidade dentro de si. Podem trazê-los à superfície para realizar o que quiserem. Agora, para sentar-se com o medo e se perguntar o que vai acontecer, isso é um desperdício idiota de seu talento e de seu tempo. Infelizmente, é isso que a maioria da mídia está promovendo agora. Acreditar no medo é acreditar em algo que você não pode ver. Acreditar na fé é acreditar em algo que você pode ver. Bem, se há uma escolha, acho que eu escolho a com fé sobre o certeza. medo. Eu acho que acredito no que posso ver que realmente aconteceu. Acredito que teremos um ano fenomenal em nossa empresa. De fato, sou parceiro de negócios de Sandy Gallagher. É uma mulher muito brilhante. Era advogada de valores mobiliários antes de se juntar a nós. Ela apresentou um programa esta manhã para toda a nossa empresa. Temos cerca de 70 pessoas na companhia. Ela estava ensinando masterminding a todos e dizendo como é importante que cada um de nós se envolva nisso, que aprendamos o básico da mentalidade que Napoleão Hill trouxe para o mundo, digamos, nos anos 30. Agora acho que isso é o que deveríamos estar ensinando às pessoas. Sandy estava no caminho certo lá. Acho que devemos pensar no que vamos construir, quão grande vamos fazer isso, onde vamos fazê-lo, quando vamos começar. Nossos objetivos não mudaram. Eles são muito grandes. Eles são muito ambiciosos. Não estamos deixando que o vírus nos diminua nem um pouco. De fato, estamos tentando descobrir como podemos usar isso para acelerar. É isso aí. Ele está aqui e você não pode se livrar disso. Use-o a seu favor. Existe uma maneira de tirarmos vantagem dele. As pessoas estão mais dependentes de seus telefones. Eu tenho um computador. Eles dependem do telefone, do computador mais do que nunca. Podemos alcançá-los em qualquer lugar do mundo por meio desses dispositivos. Usar em seu benefício. O que é que a gente deve pensar ou agir para mudar de um estado mental ruim para um bom, um mais positivo? Sabe, essa é uma boa pergunta. E é uma daquelas que a maioria das pessoas não consegue responder. Primeiramente, a causa do medo é a ignorância. Essa é a causa do medo. Se você seguir a ignorância, ela não começa como medo. O ignorante começa num nível consciente como dúvida e preocupação. Isso está num nível consciente. Estamos duvidando ou nos preocupando. Então pegamos qualquer imagem que entre em nossa consciência da dúvida e da preocupação e a entregamos à nossa mente emocional. É isso que causa o medo. Esse medo então deve ser expresso através do corpo. Você é o único instrumento que ele pode ser expresso, através do nosso corpo físico. Ele cria uma vibração conhecida como ansiedade. A ansiedade não é expressa, a ansiedade é suprimida. Nós suprimimos isso. A supressão então se transforma em depressão, que se transforma em doença, que se transforma em decomposição.
Veja bem, você está falando sobre uma faixa que uma pessoa entra, uma faixa muito negativa. É ignorância. Não se preocupar, medo, ansiedade, supressão, depressão, doença, desintegração. Agora o extremo oposto disso tudo. O oposto da ignorância é o conhecimento. Só há uma maneira de chegar ao conhecimento, e esse é o estudo. Agora, infelizmente, a escola nos fez o trabalho que foi idealizado para a maioria de nós. A escola deveria nos ensinar a amar e estudar. É o que realmente deveria fazer. Não ter medo de estudar, fazer lições de casa e testes também. Não, eles devem nos ensinar a amar, porque o estudo leva ao oposto de não se preocupar, o que é entendimento. O estudo que leva à compreensão. Entendemos como lidar com o medo. É entender que nos permite nos levar a entender onde o medo começa. O entendimento, então, quero dizer, o que entendemos, queremos entender que todo esse universo opera por lei. Uma das leis é a lei do oposto. O oposto de não se preocupar é entender. Agora, se a preocupação nos leva ao medo, a que a compreensão nos leva? O entendimento leva à fé. A fé leva à expressão, bem-estar. Uma expressão. Não é depressão. Não é supressão. Não é supressão. Não é ansiedade. A fé leva ao bem-estar. O bem-estar da sua expressão. Aceleração. Porque estamos à vontade. Não há doença. Você está lidando com extremos opostos. Há dois lados diferentes nas coisas. Quando entendemos isso, nosso mundo começa a mudar. Apenas entendendo isso, aprendemos a lidar com essas pandemias quando elas surgem. Elas vão aparecer. Haverão outras. Sempre houve tudo isso na história. Houveram coisas assim no passado. Infelizmente, as massas são paralisadas por ela. Como pessoas acrescentamos a essa paralisia, alimentando-a com o que mais nos assusta. O que devemos fazer é ajudá-los a entender o que está acontecendo.